Vamos até a seção 1 de dissídios individuais, responsável por uniformizar a jurisprudência trabalhista. Por maioria, a SDI1 negou recurso do Banco HSBC e a instituição vai ter que pagar valores adicionais referentes a cada função acumulada por um empregado que desempenhava várias atividades dentro de um mesmo setor. O repórter Carlos Balbino acompanhou esse julgamento e tem mais informações. Olá, Balbino. Olá, Ana Amélia. O profissional havia sido chamado para trabalhar na TV do Banco Bamerindos, que foi sucedido pelo HSBC. O empregado foi contratado como radialista no Paraná, mas exercia 6 funções diferentes. Além de acumular as atividades do próprio setor, ele ainda atuava na área de sonoplastia e como arquivista de fitas, sem receber a mais por isso. O empregado reivindicou na Justiça do Trabalho o pagamento do adicional dos acúmulos e das gratificações. O julgamento aqui no TST seguiu o entendimento que vem sendo consolidado na Corte. Veja agora os detalhes desse caso. O pedido do empregado foi feito com base na Lei dos Radialistas, que proíbe o exercício de funções em diferentes setores por força de um só contrato de trabalho. O texto do artigo 13 assegura ao radialista o adicional mínimo de 40% por função acumulada, tendo como referência a que for melhor remunerada nas emissoras de potência igual ou superior a 10 kW, de 20% nas emissoras de potência entre 1 e 10 kW e de 10% nas emissoras de potência igual ou inferior a 1 kW. O Banco HSBC recorreu à SDI1 após ser mantida na 5ª turma do TST a condenação ao pagamento de 5 gratificações correspondentes a 40% do salário de um editor de vídeo, com reflexos desse percentual sobre as horas extras, adicional noturno, férias acrescidas de 1/3, 13º salário, aviso prévio e FGTS. Inconformado, o HSBC contestou o enquadramento da emissora quanto à potência, a quantidade de gratificações a serem pagas por conta do acúmulo de funções e o percentual a ser observado no cálculo das gratificações. O banco reapresentou a tese de que só deveria ser paga uma única gratificação de 40% ao radialista pelo desempenho das funções diversas daquela para a qual foi contratado. A instituição citou ainda o Decreto 84.134 de 1979, que regulamentou a Lei 6.615 de 1978 e que estabelece o pagamento de um adicional pelo exercício de funções acumuladas. O recurso, no entanto, não foi aceito pelo relator do caso na seção 1 de dissídios individuais, ministro José Roberto Freire Pimenta. Ao analisar o pedido do banco, ele citou precedentes mais recentes da Corte sobre o tema e destacou que o objetivo da norma, ao prever o pagamento de adicional pela função acumulada, foi garantir ao empregado radialista remuneração proporcional ao aumento da responsabilidade e do trabalho decorrente do acúmulo de funções. O pagamento de apenas um adicional ao empregado radialista que acumule mais de 2 funções dentro do mesmo setor, data vênia importaria em ofensa ao princípio da isonomia, uma vez que o trabalhador que acumulasse mais de 2 funções e, consequentemente, trabalhasse mais, acabaria recebendo a mesma quantia daquele que acumulasse apenas 2 funções. O ministro João Oreste Dallazen divergiu do relator. A leitura que eu faço da Lei 13.015 é exatamente esta, que a lei expressamente declara um adicional mínimo no caso de se desdobrarem as atividades mencionadas no artigo 4º, que menciona quais são as atividades. Após pedido de vista regimental, o julgamento suspenso foi retomado com o voto do ministro Aloísio Correia da Veiga. O ministro ressaltou que das questões relacionadas à profissão de radialista, uma das mais difíceis de análise é exatamente a relativa ao pagamento de adicional por acúmulo, mas ao analisar o caso específico, defendeu a aplicação da norma. Não vejo, portanto, como negar ao empregado adicional quando desenvolve no mesmo setor tantas funções. O ministro Valmir Oliveira da Costa destacou que a própria redação da lei é clara quando estabelece que para funções no mesmo setor há o pagamento do adicional e que em funções diferentes exige a celebração de um novo contrato de trabalho. Aquele que acumula uma função vai receber um plus e o que acumula 5 recebe o mesmo plus. Parece que isto não é
lógico nem é razoável com a devida vênia. O ministro Augusto César Leite de Carvalho também reforçou as consequências que uma mudança de entendimento poderia trazer. A interpretação mais adequada do artigo 13, ela tem a ver com o propósito de estabelecer um equilíbrio nesse contrato, tendo em vista que a sobrecarga de trabalho em função da acumulação de funções deve repercutir no ganho salarial. E me parece que se nós estabelecermos que uma acumulação apenas vai gerar o mesmo efeito de 2 ou 3, nós vamos restabelecer o desequilíbrio. Votaram com o relator, ministro José Roberto Freire Pimenta, para negar recurso ao banco, os ministros Aloísio Correia da Veiga, Valmir Oliveira da Costa, Augusto César Leite de Carvalho, Guilherme Caputo Bastos, Hugo Scheuermann, Alexandre Agra Belmonte, Cláudio Brandão, o vice-presidente Emanuel Pereira e o presidente Ives Gandra Martins Filho. Ficaram vencidos os ministros João Oreste Dallazen, que abriu divergência, e Márcia Eurico Vitral Amaro. E fique ligado, não haverá expediente no TST durante a Semana Santa, nos dias 12, 13 e 14 de abril. Com isso, os prazos recursais dos processos que seriam encerrados nesse período ficarão suspensos, sendo retomados na segunda-feira seguinte, dia 17.